Nesse momento, nós vamos falar de outros setores de um laboratório de análises clínicas, dentre eles o setor de microbiologia. Nesse setor, as amostras biológicas são diversas: sangue, urina, fezes, escarro, esperma, fragmentos de tecidos, saliva, etc. E nele, alguns exames podem necessitar de alguns dias para que o laudo fique pronto, visto que alguns desses micro-organismos que crescem em algumas dessas amostras se desenvolvem em meios de cultura dentro de um determinado prazo. Muitas vezes esse prazo é maior do que o comum de um prazo de um hemograma, por exemplo. Então, esse laudo pode levar de horas a até dias para que fique liberado, como é o caso do laudo de um fungo, que pode levar alguns dias para que se desenvolva e depois do seu desenvolvimento para que ele seja devidamente classificado. A microbiologia realiza a cultura, o isolamento, a classificação de fungos, classificação também de bactérias e de leveduras que provocam doenças no nosso corpo. Todas essas etapas devem ser realizadas na exata sequência com que é descrita em um protocolo de operação padrão, e essas etapas envolvem o emprego de provas bioquímicas, por exemplo, envolvem também o uso de meios seletivos, como aquelas placas de agar. Cito aqui um exemplo do agar-chocolate, dentre tantos, e também de aparelhos eletrônicos, sempre visando a detecção de tais micro-organismos que estão sendo analisados ali naquela amostra biológica. A cultura de uma amostra de urina, por exemplo, pode apresentar bactérias que precisam ser isoladas de uma forma devida, adequada, e que devem passar pelo exame denominado antibiograma, a fim de identificar quais medicamentos são eficientes no tratamento do problema e quais medicamentos não vão apresentar a eficiência desejada durante o tratamento. Vamos observar então agora como que são as etapas envolvidas na coleta de material biológico para se realizar uma cultura de aeróbios. Existem essas etapas que nós vamos ver agora. Primeiramente, o profissional de análises clínicas vai ter que fazer uma asepsia do local, e se aquela lesão, que tem aquela amostra biológica, for uma lesão seca, depois da asepsia é necessário fazer o umedecimento daquele local com um soro fisiológico, visto que é uma lesão seca. Se não for uma lesão seca, essa etapa de umedecer com soro não é necessária. Depois da asepsia, passa-se o suave, que é tipo aquele cotonete compridinho, no local da lesão. Depois coloca-se esse suave naquele tubo com gel, É um tubinho que já vem pronto com o meio para que o suave seja inserido ali e guardado até chegar no setor responsável por sua análise. Caso esse suave seja seco, sem gel, acontece isso também, é necessário umedecer esse suave já com a amostra coletada ali nele, a amostra biológica, umedecer esse suave com soro fisiológico para que a amostra não fique ressecada e o material biológico não se perca, não deixe de ter a sua integridade biológica. E esse material que foi coletado ali tem um prazo de até 48 horas para ser analisado. Passou de 48 horas, não foi analisado, ele precisa ser descartado. Tem que se fazer, logo após a coleta, a identificação do paciente. No caso de um suave, como nós estamos falando,
coleta-se ali o material, a amostra biológica, coloca-se esse swab dentro do tubo com ou sem gel, e do lado de fora daquele tubo faz-se a identificação, o nome completo do paciente, sua data de nascimento, o tipo... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O de material coletado, tem que saber também essa informação, ela é muito importante. E essas informações não podem ser abreviadas, porque às vezes uma abreviação pode acarretar em uma confusão com a amostra de um outro paciente, ou um nome abreviado pode ficar idêntico ao nome de um outro paciente. Isso pode trazer problemas e pode, inclusive, acarretar na rejeição daquela amostra e na necessidade de fazer uma recoleta dessa amostra. E muitas vezes essa etapa da recoleta pode até gerar um certo constrangimento, um momento difícil de contato com o paciente, porque ele vai ter que novamente se deslocar até o laboratório e fazer todo aquele procedimento novamente. Então, evita-se muito desses problemas quando a identificação ali no tubo, né, seja ele qual for, é completa, tá certo? Se for uma cultura de fezes, por exemplo, esse swab, que é o swab anal, tem que ser enviado ao laboratório assim que a coleta for realizada. O swab deve ser acondicionado em local livre de umidade, não se pode ter umidade ali, sem luz direta do sol e numa temperatura adequada para o tipo de amostra. No caso de fezes ou de urina, a temperatura ideal gira em torno de 2 e 8 graus centígrados e a análise não pode passar de 12 horas após a coleta. Então, se você acabou de coletar aquele swab, seja de fezes ou de urina, você tem um prazo de 12 horas para começar a fazer o processamento analítico daquela amostra. Já no caso da coleta para uma cultura de anaeróbios, como nós vemos, temos que fazer a asepsia local, que é algo padrão para qualquer tipo de coleta, e logo após essa asepsia, realiza-se a punção diretamente no local onde está o abscesso. No caso dessa punção, utiliza-se uma seringa. Eu até trouxe uma para mostrar para você, já com agulha. Então, geralmente, faz-se a punção ali direto no local, puxa-se, né, esse material para ele vir para cá, para o interior da seringa. Porém, deve-se evitar que entre ar nesse espaço da seringa, porque esse ar pode fazer com que o processo de cultura de anaeróbios seja totalmente anulado pela simples presença do ar ali dentro da seringa. Então, também visando, né, não acontecer esse problema, esse material, tão logo tenha sido coletado, deve ser enviado imediatamente para o laboratório. E se esse material for em um swab também, né, no caso não da seringa e sim no swab,
ele também deve ser enviado imediatamente para o laboratório dentro do seu meio de transporte apropriado, tubo com gel ou tubo sem gel. Se essa coleta for feita com seringa, novamente aqui nós temos a seringa, ao término dessa coleta, quando você acaba de aspirar aquele conteúdo, né, para análise, aquela amostra biológica, essa agulha tem que ser lacrada, tá? Você vai fechar com a tampinha, certo? Aqui é a sua agulha. E você vai ter que lacrar essa agulha para que não entre ar, não entre nenhum tipo de contaminação. Então, você vai enviar dessa forma e vai lacrar aqui para que não entre ar. E acabando de fazer esse lacre, você vai fazer aqui no corpo da seringa a identificação da amostra e a identificação completa do seu paciente. Nome completo, data de nascimento, tipo de material coletado, conforme nós já sabemos. Enquanto essa amostra não for analisada, ela deve ficar em local livre de umidade, sem luz direta do sol, numa temperatura adequada com o tipo de amostra que estiver aqui dentro e pelo tempo máximo de 6 horas. Isso no caso da cultura de anaeróbios, lembrando desse detalhe. Se um desses requisitos não for observado, a sua amostra deverá ser rejeitada, descartada, e você vai precisar novamente entrar em contato com o seu paciente, solicitar que ele retorne ao laboratório para que a amostra biológica seja recoletada. Vamos ver agora um pouco sobre a cultura de... E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!